tarde, amigos da TV Mundo Maior. Estamos aqui em mais um programa, novamente na TV, em que nós estamos conversando sobre vários assuntos, porém o nosso grande guia nós estamos usando aqui é o Evangelho, e no caso aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, como eu já dei explicando em outros programas. A nossa ideia é falar dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita, porém nós queremos usar o Evangelho como um guia, como uma espécie de manual do usuário da vida e do viver. A razão da vida biológica é o viver espiritual, na qual a gente vai adquirindo experiências, ou através das experiências reencarnatórias, adquirindo valores éticos e morais que aos poucos vão se transformando de coisas bem instintivas e materiais para coisas sublimes e espirituais. Num processo que é contínuo, que não existem degraus que separam um do outro, mais ou menos como uma separação entre uma cor e outra que a gente vê no arco-íris. E aos poucos as coisas vão se transformando. E usar o Evangelho como uma espécie de guia, para a gente poder fazer um raciocínio em cima de como nós podemos não só se tratar de transtornos mentais, não só prevenir transtornos mentais, mas também promover a saúde mental através da vivência dos ensinamentos de Jesus, sem cair em exageros, seja por excesso de vivências espiritualistas, vamos dizer assim, ou por carência total de vivências espiritualistas. Algumas curiosidades que nós temos visto ultimamente, que já está se descrevendo nos Estados Unidos um transtorno mental que tem a ver com o fanatismo religioso, que não deixa de ser um excesso de religiosidade e que às vezes esse excesso de religiosidade esconde uma dificuldade de compreensão da espiritualidade da vida. Ou seja, é como se nós nos apegássemos muito mais aos rituais, aos dogmas, às verdades prontas, vamos dizer assim, em vez de realmente fazer um trabalho de transformação interna, que nós chamamos de reforma íntima. Existe também duas coisas que eu andei conversando com um colega nosso, que é psicólogo, especializado em questões de compulsão religiosa, é uma coisa muito interessante, que ele está escrevendo sobre isso e nós estamos discutindo um pouco, e ele trouxe um conceito que eu juntei com um conceito meu, que eu achei muito interessante, que é o conceito da fuga mística, né? Que é o fato de você não querer resolver os seus problemas a nível profundo e ficar só na superficialidade. E aí você faz uma fuga mística, ou seja, vai para alguma religião e fica lá, eu costumo dizer, viajando na maionese, exagerando nas condutas, nas falações, nas descrições religiosas e não toma realmente conta do que você precisa fazer aqui na Terra, no seu dia a dia. É como se eu quisesse virar santo antes do tempo, sem viver as coisas que realmente precisam ser vividas. É a tal da fuga mística. E ele trouxe um conceito interessante, que é o do atalho místico, né? O que é o atalho místico? Que é o que está na moda, segundo ele contou para mim, que é a busca de um despertar espiritual sem preparo adequado para isso, que é através do uso de substâncias químicas psicoativas. E o que está na moda, ele falou que está na moda as pessoas buscarem algum tipo de reunião aparentemente religiosa para usar o Santo Daimon, por exemplo. Isso é o que ele chama de atalho místico. Em vez da pessoa buscar estudar, aprender a meditar, fazer exercícios de meditação para poder ter um despertar espiritual, ele pega um atalho através de substâncias químicas psicoativas. Por isso que eu estou pegando o Evangelho e o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele foi escrito numa sequência não hermenêutica, como a gente diz, eu já falei em outros programas, mas eu gosto de repetir porque as pessoas podem estar assistindo pela primeira vez, e sim numa sequência pedagógica. Foi essa a orientação que o Kardec recebeu dos espíritos, no sentido que ele não respeitasse as regras da teologia ordinária, né, comum do planeta Terra, que vai escrever sobre a vida de Jesus, tem que respeitar a ordem cronológica dos fatos que ocorreram na vida de Jesus. Não. Os espíritos sugeriram que ele usasse os conhecimentos dele, do Kardec, de pedagogo da linha de Pestalozzi, e escrevesse o Evangelho respeitando
a pedagogia, a psicopedagogia, ir do simples para o complexo, do concreto para o abstrato, do mais fácil para o mais difícil. E é por isso que neste programa do Novamente na TV, nós vamos estar usando o Evangelho segundo o Espiritismo como um guia para o nosso estudo. E aí, estudando o Evangelho, eu observei, isso é uma criação minha, nem sei se isso é bom ou ruim. Bom, é o que é possível, né? Já que tudo que existe no mundo não é bom nem ruim, nem feio nem bonito, é apenas o que é possível. Lembre-se disso, né? Por isso que Deus não julga, não condena, não executa ninguém. Ele é a causa primária de todas as coisas, portanto, Ele te conhece, então Ele sabe exatamente o que é possível para você, né? Porém, eu andei fazendo uma analogia em relação ao Evangelho, dividindo ele em 4 partes. E essas 4 partes parece que nos permite, de uma maneira real, eu digo real porque eu fui testar essas 4 partes do Evangelho e encaixou. Então eu acredito que deve haver uma maneira de se interpretar o Evangelho deste ponto de vista psicopedagógico, de promoção da saúde mental, que nos abra a mente para essa nova maneira de aplicar o conhecimento que Jesus nos trouxe no dia a dia de nossas vidas e, portanto, preservarmos e promovermos a nossa saúde mental. Então, nós estamos falando nos outros programas sobre a transição dos mundos, né? Como nós também estamos num momento de transição. Então, o mundo transita, né? Os mundos, né, que existem no universo da criação divina. De mundos primitivos para mundo de expiação e provas, para mundo de regeneração e finalmente os mundos perfeitos. Tá? Falamos também aqui que isso tem a ver com os elementos da natureza. Então você pega um mundo primitivo, ele está muito mais próximo dos instintos animais. Então tem muito a ver com o elemento fogo. Fogo representa a vontade. No princípio, né, era o verbo, né, e se fez-se a vontade de Deus, que foi a luz, que é feita representada pelo fogo. Depois vem a terra, o elemento terra, que é a compactação do fogo em forma de explosão, vamos dizer assim, em forma de Big Bang. Na qual ele se compacta, surge o elemento terra, que representa a nossa vontade. Depois vem os gases do esfriamento dessa bola de fogo, que forma o elemento ar, que tem a ver com o nosso raciocínio, nosso pensamento. E, finalmente, pela condensação desses gases, surgem os líquidos, a água, que representa as nossas emoções. Também falamos que na evolução dos mundos também existe uma evolução da forma de você apresentar a vida física, ou a vida encarnada. Então, existe os aspectos, os mundos onde estão sendo preparados os aspectos biológicos da vida. Depois que esses biológicos estão prontos, vem o mundo em que você vai preparar os aspectos psicológicos, depois vem os aspectos sociais e, finalmente, os aspectos espirituais. E também comentamos que nesses processos de ciclo dos mundos, ou da evolução dos mundos, ou da transição dos mundos, no aspecto psicológico, nós vivenciamos, vamos dizer assim, várias etapas. Na etapa do mundo de expiação e provas, que é o que nós estamos deixando, e indo para o mundo de regeneração, o que é objeto de estudo, ou o que é matéria-prima para a transformação do ser humano, é a vivência das emoções. Houve até uma pergunta que me fizeram na semana passada, se todo mundo é neurótico, se está no mundo de expiação e provas, então você é neurótico? Não. Isso é até uma colocação muito interessante que alguns psicologistas, né, alguns estudiosos da psicologia chegaram à conclusão de que todo mundo é neurótico. Eu não me incluo nisso. Tá? Como psiquiatra, eu percebo que existe uma diferença muito grande entre neurose, psicose e dificuldades emocionais. A neurose é uma entidade nosológica grave. Ela não é simples, né? O que todos nós temos em comum são problemas emocionais. Esses problemas emocionais surgem todas as vezes que eu estou diante de alguma necessidade minha, biológica ou psicológica ou social ou mesmo espiritual, e eu não tenho como atendê-la. Então, por exemplo, se eu estou com fome e o almoço só sai ao meio-dia e são 11h30, eu estou com um problema emocional. Então, o que que eu vou fazer? Né? Tem que esperar.
Eu posso até usar algum mecanismo de defesa, tipo fazer assim, vou imaginar o bife que eu vou comer. Isso já me satisfaz um pouco. Ou então eu chupo uma bala e fico esperando o momento. Então são mecanismos adequados em que eu aprendi a tolerar a frustração para atender aquela minha necessidade. Isso é um problema emocional. Agora, pensa comigo, você chega lá meio-dia e fala, ó, vai atrasar mais meia hora. Por quê? Porque acabou o gás. Tá bom. Aí você volta lá meio-dia e meio, morrendo de fome, já tentando segurar aquela emoção. Aí eu falo, olha, vai atrasar mais uma hora. Por quê? Porque queimou. O gás estava tão forte que quando chegou queimou a comida. Você vai começando a falhar os seus mecanismos de defesa. Então é quando o seu problema emocional cresce e que você vai ter alguma dificuldade. Por isso que no mundo de expiação e provas, todos nós temos que lidar com problemas emocionais para poder aprender a lidar com a frustração, para aprender a lidar com as dificuldades sem entrar em comportamentos inadequados de compensação ou de adequação à minha frustração. Essa é que é a proposta do mundo de expiação e provas. Viver os seus problemas emocionais, nós chamamos isso de ciclo das neuroses, porque muitas vezes a gente perde o controle das emoções. Então nós vamos para o nosso primeiro intervalo e nós vamos voltar para começar a falar então do ciclo dos elementos dentro já do mundo de expiação e provas. Até já.